Eu aposto que você já viu uma análise falando sobre como vai ser a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Mas a verdade é que eu vou te provar hoje que a grande maioria está errada. Isso porque eles partiram pelo mesmo princípio: tentar colocar o Ancelotti como estereótipo de treinador e desenvolver uma linha de raciocínio através dela. Porém, se a gente analisar o Ancelotti de uma maneira um pouco mais profunda, a gente vai entender que, na verdade, ele é extremamente adaptativo. Ele não tem um estilo único e próprio, mas sim ele se adapta a cada equipe. Toda a equipe do Ancelotti é única, inclusive aquelas equipes que ele teve mais de uma temporada. E nesse vídeo eu vou te provar isso, puxando desde a temporada do Napoli, quando ele assume depois do Maurício Sarri. Aquele Napoli tinha uma média de 60% de posse na Série A por jogo. Ou seja, era uma equipe que tinha posse, uma equipe que trabalhava através dela. No começo do trabalho, o Ancelotti desenhou um 4-4-2, variando para o 4-3-3. Porém, no começo da temporada 19-20, que é quando ele conhece mais o elenco e tem uma ideia melhor de como quer jogar, ele estrutura um 4-3-3, tendo o Mertens de 9, Insigne e Callejon nas pontas, mas o impressionante mesmo era o meio de campo, que tinha Zielinski, que era um meia, mas nessa equipe do Napoli jogava do lado do Alan, que é um primeiro volante que o Carlo Ancelotti confia muito, e na ponta desse triângulo era o Fabian Ruiz, jogando mais por dentro. Todos jogadores com muita qualidade ofensiva. Os zagueiros também construíam muito bem, o lateral esquerdo era um lateral de ultrapassagem e o lateral direito normalmente jogava um pouco mais na base da jogada. Então aqui a gente já vê uma equipe que é muito diferente do Real Madrid dessa temporada, por exemplo. No Everton, ele chega a princípio do meio da temporada, então não tinha muito tempo para estruturar a equipe da maneira como ele queria. Com o começo da outra temporada, ele finalmente conseguiu colocar em prática aquilo que ele acreditava que era o melhor para a equipe. Aquele Everton jogava novamente num 4-3-3, mas era uma equipe que jogava com menos posse, uma média aproximadamente de 46 por jogo, e jogava muito mais em linha média e baixa. Porém, quando a equipe tinha a bola, o Rames Rodrigues era considerado um falso ponta, então ele jogava na direita, mas vinha por dentro. O Richarlison era um ponta ou segundo atacante pelo lado esquerdo. O meio de campo tinha Alan e tinha André Gomes, dois jogadores de muita qualidade, mas tinha também o Doucouré, que era um jogador de mais capacidade física, mais imposição, mais chegada na área, menos jogo com a bola no pé. Além disso, ambos os zagueiros não tinham tanta capacidade de construir como a gente viu, por exemplo, no Napoli. E aqui os dois laterais eram de ultrapassagem, tanto o lateral esquerdo quanto o lateral direito, porque o Richarlison muitas vezes na esquerda ia para dentro e o Rames Rodrigues fazia essa exata função como um falso ponta. Além disso, um grande diferencial desse trabalho era o Lewin, que era um 9 inglês de 1,87 que saía muito pouco da área. Aqui a gente já vê uma diferença muito clara em comparação ao Napoli, por exemplo, que tinha o Mertens de 9, que era um 9 extremamente baixo e que saía muito da área. Já no Real Madrid, você tem três equipes diferentes ao decorrer das temporadas. E isso para mim é muito impressionante, porque a maioria das pessoas falam que a seleção brasileira vai jogar exatamente igual ao Real Madrid. Mas de qual Real Madrid essas pessoas estão falando? Porque, por exemplo, na primeira temporada, que é quando ele chega, 21, 22, é o time completo, entre aspas, que tinha o Benzema, que era um 9 que saía muito da área, tinha muita liberdade. Tinha Toni Kroos e Modric no meio de campo, sendo ajudados pelo Casemiro. No lado esquerdo tinha o Vinícius, no lado direito ele começa com o Asensio, mas eu acredito que o auge mesmo da equipe foi com o Valverde. O lateral direito era de ultrapassagem, que é o Carvajal, e o lateral esquerdo atuava mais na base. Essa foi a equipe que alcançou o seu auge naquela temporada e foi campeã da Champions em cima do Liverpool. Na temporada seguinte, ela já é diferente. O Casemiro sai e vai para o United. O Rodrigo começa a ganhar mais oportunidade na direita porque o Valverde começa a jogar mais no meio de campo, variando ali com o Camavinga. Porém, o Camavinga também várias vezes precisou jogar como lateral esquerdo em determinados momentos da temporada. Então aqui você já tem um meio de campo que joga mais com Toni Kroos, Modric e Valverde. Inclusive, a equipe teve bastante dificuldade de se adaptar e conseguir ter uma parte defensiva mais forte pela ausência do Casemiro. Na temporada seguinte, a temporada da saída do Benzema e, na minha opinião, o auge do trabalho do Carlo Ancelotti. Chega o Bellingham, o Valverde e Camavinga se consolidam no meio de campo. O Toni Kroos estava no seu auge. Vini e Rodrigo atuavam praticamente como dupla, sendo o Bellingham um jogador que fazia um papel mais de falso 9 ou de meia, e o resto da estrutura se manteve.
tem o lateral esquerdo é base e o lateral direito é de ultrapassagem. Essa foi a equipe que teve o seu auge, com o Toni Kroos fazendo uma saída de três, libertando espaços principalmente para o Bellingham ter uma grande atuação no meio de campo, contando com a ajuda de Camavinga na construção e tendo também dois zagueiros ótimos na construção, que eram Nacho e Rudiger. Na temporada seguinte, que é a temporada atual, tem a chegada do Mbappé, um novo 4-4-2, sem o Toni Kroos, que aí gera uma grande dificuldade de encaixe no meio de campo, precisa utilizar muitas vezes o Valverde na lateral, o Bellingham acaba sendo muito prejudicado por conta dessa falta de consolidação no meio de campo. Enfim, já produzimos outros conteúdos sobre Real Madrid aqui no canal. Se você quer saber com um pouco mais de detalhe porque essa equipe não conseguiu se encaixar, eu recomendo que você dê uma olhada nos outros vídeos. Nesse momento, a gente já tem uma grande conclusão sobre o Ancelotti. Todas as equipes que eu mostrei até agora, elas são diferentes. Nenhuma jogava exatamente da mesma maneira. Ou seja, não tem como a gente tratar o Ancelotti como estereótipo de um treinador que faz X, Y e Z. Ele sempre se adapta. É sempre na visão dele do que vai ser o melhor para a equipe. E se você quer ter essa visão clara do que acontece no jogo e assistir a seleção do Ancelotti entendendo cada detalhe, você precisa conhecer o Explorando o Jogo da LabFoot. Esse curso promete melhorar muito a sua capacidade de analisar o jogo, seja coletivamente ou individualmente, visto que temos uma aula para cada posição do jogo e também uma aula para cada momento do jogo. Acesse o link na descrição e garanta a sua inscrição com desconto imperdível. Voltando para a parte tática, agora eu vou falar como eu gostaria de ver a seleção de acordo com aquilo que o Ancelotti apresenta para a gente. Eu gostaria muito de um 4-4-2, parecido com a temporada de ouro do Real Madrid, sem o camisa 9 fixo, jogando com Vini, Rafinha e Rodrigo como os principais protagonistas, à volta do Casemiro para a seleção, que na minha opinião nunca deveria ter saído, e na minha visão a seleção brasileira precisa de somente 4 atletas sendo 100% potencializados para entregar aquilo que tem de melhor. O primeiro dele é o Vini, atual bola de ouro. O segundo é o Rafinha, provável próximo bola de ouro. O terceiro é o Rodrigo, pelo grande impacto que ele pode ter nesse meio de campo. E o último, na minha opinião, que pode ser um pouco mais surpreendente, é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães pode fazer a exata função do Toni Kroos naquele Real Madrid, na saída de três e sendo o jogador que vai de fato fazer a equipe construir, visto que com o Casemiro a gente precisa de uma saída de bola um pouco mais elaborada. E eu não estou comparando o Toni Kroos com o Bruno Guimarães, mas o Bruno também é um jogador que tem uma ótima diagonal, que tem uma ótima capacidade com bola, que consegue também conduzir muito bem se for necessário. O lateral direito, na minha opinião, ele precisa ser de ultrapassagem, com o lateral esquerdo sendo um pouco mais base, podendo até jogar um pouco por dentro, e não me incomodaria se fosse um zagueiro, por exemplo. O ponta pela direita poderia ser o Savinho, que mostrou um potencial muito bom jogando com lateral de ultrapassagem, e o Rafinha e Vini poderiam ser atacantes, com o Rodrigo fazendo esse papel da esquerda para dentro. Essa é a seleção como eu gostaria de ver. Estou deixando isso claro para vocês, porque é necessário ter muito cuidado com as análises por aqui. Muita gente não tem a capacidade de analisar que parecem ter, mas falam com firmeza e isso passa certa autoridade. A maioria somente coloca como ele gostaria de ver a seleção, e não como o Ancelotti pensa o jogo e como poderia pensar a seleção. Então, tome muito cuidado com as análises que vocês estão acompanhando por aqui.